E aí, São Paulino, São Paulina, como você tá? Tudo certo? Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre as novidades da semana. Tivemos algumas possíveis contratações, o aniversário de São Paulo, que é hoje no dia desse vídeo, a estátua do Tele Santana e fazer um pouco sobre o pré-jogo de amanhã entre São Paulo e Portuguesa. Então, você quer saber de tudo, quer saber mais informações, mais detalhado, vem comigo que eu te conto tudo sobre o que aconteceu essa semana. Bom, de tanto o Rogério Ceni insistir sobre esse jogador, né, um substituto pro Caleri, um centroavante que tem as mesmas características do Caleri, né, um outro jogador que a gente não tem, né, a gente só tem o Caleri com essa função de centroavante, de matador, de ficar na área mesmo, né, a diretoria foi atrás de um jogador nas condições financeiras de São Paulo e acabou achando o Erisson, né? O Erisson, que é um jogador de 23 anos, ele pertence ao Botafogo, mas foi emprestado para o Estoril, lá de Portugal. Né? Então, é um jogador que já está um pouco encaminhado, só falta acertar as partes entre São Paulo e Botafogo. E é um jogador que está muito empolgado, mas aquilo que está barrando é justamente esse acordo entre os dois clubes. O São Paulo que está tentando pegar as dívidas de Lucas Perry e Tietê, né, que gira em torno de 250 mil euros, e para tentar arrumar esse empréstimo do Erisson. Né? O Botafogo quer receber alguma coisa em troca, ele não quer esse acordo, ele ficou bastante irritado, porque o Botafogo quer receber algum valor diante do Erisson. Mas em modo geral, é um jogador brigador, bem forte. Não é aquele velocista, né? Finalmente vai ter um outro jogador com outra característica ali no ataque, né? Alguém para ficar na sombra do Caleri, ou quando o Caleri cansar ou se machucar, vai ter algum substituto e até para não desgastar muito o Caleri, né? Então, mas é um jogador que está sendo bem encaminhado, eu acredito que vai fechar sim, mas precisa acertar um pouco esse acordo entre os dois clubes. Bom, agora falando sobre um outro jogador, dessa vez já fechado, né, de acordo com o Vene Casagrande e confirmado pela Gazeta Esportiva, que é o Caio Paulista. O Caio Paulista, teoricamente, é um atacante, joga no Fluminense, mas ele anda sendo muito utilizado na ala esquerda, né? Já jogou pela ala direita, ponta esquerda, ponta direita, mas é um jogador de lado, né? Ele foi utilizado pelo Fernando Diniz na ala esquerda, né? Então deve ser um jogador não para atuar lá no ataque, mas sim pela lateral esquerda ali para substituir o Wellington, né? Que é uma outra posição que o Rogério vem insistindo muito, que a gente precisa dele. Então é um jogador rápido, que tem a mesma função do Wellington, as mesmas características do Wellington, de chegar na linha de fundo, de realmente atacar a lateral. Mas bom, vamos ver, né? É um jogador bem inusitado que joga lá no ataque, mas a ser atuado na ala esquerda. Mas assim, então, de acordo com as características que ele tem e pelos valores que ele tem também, a gente, bom, deve botar um pouco, né, de esperança nele, mas é um jogador bastante versátil e que se destacou bastante no número de desarmes, dribles e finalizações certas em 2022. Então, assim, é um jogador que não vai chegar muito perto da área na questão de finalizar, mas pode ser utilizado lá na frente, mas eu acho que vai ser mais como reserva do Wellington ali, que é uma posição que a gente está bastante carente e que se o Wellington machucar hoje, a gente não tem mais nenhum substituto à altura. Bom, e hoje o São Paulo completa 93 anos de história, né? O nosso tricolor faz aniversário, uma história gigante, uma história completa de títulos, diversos jogadores históricos e que infelizmente a minha geração, né, que começou a acompanhar o São Paulo de 2010 para cá, fomos enganados, né? Prometeram títulos pra gente, uma história gigante, vários jogos memoráveis, mas a minha geração de 2010 para cá vimos acho que a pior fase do São Paulo, sim. Uma seca de títulos imensa, mas a gente pode se orgulhar do nosso passado, da nossa história. A gente que é tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores, hexa brasileiro, 22 campeonatos paulistas, fora o resto, né? Sul-Americana, Recopa. Então a gente é o time que mais tem títulos internacionais. Ainda a gente tem sim que se orgulhar bastante do São Paulo, né? Prometeram para mim muito mais, mas estamos aí, né? A gente criou paixão pelo clube, a gente está aqui todo dia acompanhando pelo São Paulo, torcendo,
pegando informações para passar para vocês, tentando criar uma comunidade. Mas eu fico muito feliz, muito honrado de poder ter visto um pouquinho dessa história, né? Mas garanto que a maioria de vocês já pegou a época boa, né? De 92, 93, 2005, né? 2006, 2007, 2008, que foi o tricampeonato brasileiro seguido. E juntamente com essa história, entrou o Tele Santana, né? O Tele Santana, que foi o melhor técnico, maior técnico da história de São Paulo, junto com o Muricy. E que foi feita uma estátua para ele hoje, lá em São Paulo, perto do Morumbi. Finalmente foi feita uma estátua linda e grandona do Tele Santana em homenagem a ele. Ele segurando uma taça da Libertadores e uma do Mundial. Então, assim, é um cara que marcou a história de São Paulo. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de vê-lo treinar, mas pelo que eu ouço dele, né, a característica como treinador, foi um excelente técnico, um tipo de técnico que hoje em dia é bastante raro a gente ver esse estilo de técnico, principalmente no São Paulo. Mas enfim, foi uma época gigantesca que a gente pretende ver novamente. E, então, assim, eu tenho a percepção que todo clube tem uma época ruim, né? O Corinthians, por exemplo, ficou 20 anos sem ganhar um título. Então, assim, aí, infelizmente caiu na minha vez, né? Como criança, adolescente, quase adulto, peguei essa fase ruim de São Paulo. Mas eu acredito que tudo é fase, uma hora vai passar e até a gente conseguir títulos, e a gente tá vendo uma reconstrução, e até lá eu espero estar aqui fazendo conteúdo e pegando a fase boa também, né? Bom, mas chega de baboseira, agora vamos falar sobre o pré-jogo de amanhã. O São Paulo enfrenta a Portuguesa, 9h30 da noite, um horário, um horário preguiçoso, né, para quem trabalha na sexta-feira, mas vai ser lá no Morumbi mesmo, então a gente conta com a torcida lá. A Portuguesa que na última partida ganhou de 3-0 do Bragantino, então assim, é um time que nesses últimos anos estava até ameaçando fechar as portas, mas voltou com duro o Campeonato Paulista, já meteu uma quase goleada contra o Bragantino, então é mais um adversário para a gente ficar esperto. Eu acho que nenhum time do Campeonato Paulista vai ser um time para a gente passar o sovaco neles. Então a Lusa é um time desses que a gente tem que ficar bastante esperto. E a gente espera que seja mais um jogo positivo, né? O domingo vai ter um clássico contra o Corinthians, então eu acredito que vai poupar algumas peças sim. O Rogério deve poupar alguns jogadores, até porque a gente está liderando o nosso grupo no Paulistão, então a gente não tem aquela pressa de conquistar pontos, enfim. Ainda a gente já está com bastante tranquilidade. Então a gente deve pensar um pouco mais no clássico de domingo. Mas mesmo assim é um jogo importante, a gente tem peças para a gente fazer um grande jogo. Então acredito que vai ser uma boa partida. Bom, foi isso, um vídeo eu acredito que mais curtinho. Eu gravei bem rapidinho aqui, só mostrando algumas informações, fazendo o pré-jogo de amanhã. E espero que você tenha gostado, né? Dá um like aí, comenta o que você achou do vídeo, sugestões também pra gente que tá começando. De pouquinho em pouquinho a gente vai evoluindo e você sabe o tanto que é difícil, o tanto que eu preciso da sua ajuda. Então compartilhe aí com sua família, com seus amigos, seu grupo de São Paulo, que existem vários por aí, né? Então eu espero que a gente cresça cada vez mais a comunidade aqui. E em troca de nada, é por pura paixão pelo clube mesmo que eu tô fazendo isso. Então, acredito ter passado algumas informações úteis para você, torcedor. E é isso, a gente se vê na sexta-feira fazendo um pós-jogo de São Paulo e Portuguesa e falando um pouco sobre a coletiva de imprensa do Rogério Ceni pós-jogo. Né? Então é isso. Então, um forte abraço, muito obrigado e tamo junto.